Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, companheiros, confrades e confreiras do Centro Espírita Fraternidade da Luz. Uma boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais sobre o Espiritismo. Essa doutrina maravilhosa, terceira revelação de Deus para a humanidade. Somos detentores desta revelação, trabalhadores da última hora. Antes de iniciarmos a palestra em si, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por esse momento, por ter dado certo estarmos aqui nesse momento com saúde, em paz, na condição de servos do Senhor Jesus, instrumentos de Deus para o que Ele desejar de nós mesmos. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, possa nos intuir, nos amparar, dando-nos a devida sustentação e o equilíbrio necessário para que esse singelo trabalho possa acontecer a contento. E em nome de Jesus, porque é em nome dele que estamos reunidos virtualmente, vamos dar por iniciada a palestra de hoje sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai de amor. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, então que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas, amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Há uma lenda antiga que conta que o diabo precisava se aposentar. Mas para que ele se aposentasse, ele precisava vender todas as suas ferramentas. Então ele preparou um showroom com todas as suas ferramentas de trabalho ali, para quem quisesse pagar o preço. Naquele showroom, muito bem embrulhado, estavam ali todas as ferramentas do tinhoso, do encardido, para quem quisesse pagar o preço. Estava ali o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ressentimento, a ira, a violência, a dependência química. Estava tudo ali, para quem quisesse pagar um preço. De repente, o diabo andava para lá e para cá, olhando, né, dando atenção a todo mundo, na intenção de vender suas ferramentas. De repente, um homem observou que em um canto do showroom da sala havia uma ferramenta. Ele foi lá, olhou, era a ferramenta mais cara e, no entanto, era a mais usada. Estava gasta de tanto ser usada. Ele então chamou o diabo e perguntou: escuta, por que essa ferramenta aqui é a mais usada e, no entanto, é a mais cara? O diabo então disse: olha, ela é a mais usada, obviamente, porque é a que eu mais uso, é a que eu mais me utilizo. E a mais cara porque aqui me é mais útil. Né? Ela me é muito útil, por isso é a mais cara. Que ferramenta é essa? Perguntou o homem. E ele disse: é o desânimo. Ela é a mais cara, meu amigo, porque quando eu entro no corpo de um homem com esta ferramenta, o desânimo, eu me utilizo de todas as outras e ele nem se dá conta do que está acontecendo. Eu não preciso nem dizer para vocês, meus amados ouvintes, que esta ferramenta, o desânimo, não foi vendida, porque era muito usada e era mais cara. Então, se ela não foi vendida, ela continua pertencendo ao diabo. Muito bem. Nós sabemos que o diabo não existe. Não existe enquanto ser estereotipado, enquanto esse ser medonho que a teologia inventou para nos meter medo. Não. Esse diabo, esta figura voltada para o mal, combate Deus e Jesus o tempo todo, que tenta levar todos os filhos de Deus à perdição, né? Que é o chefe eterno dos infernos, que a teologia inventou
para nos meter medo, esta figura não existe. Não existe. Essa imagem de um Lúcifer caindo, Lúcifer, um espírito puro por excelência, não faz sentido. Porquanto, se ele era puro por excelência, ele não tinha defeitos. Ele era um ser imaculado, sem manchas, sem máculas. Então, se ele não tinha defeitos, se Lúcifer não tinha manchas, ele não tinha inveja. Então, jamais ele iria invejar Deus, segundo a história que a teologia inventou. Não faz sentido. Não faz sentido também Deus ter criado um anjo pronto, anjos prontos, puros, perfeitos, sem passarem pela vicissitude da matéria, pelos sofrimentos físicos e morais que nós passamos aqui na Terra, em detrimento de nós, que estamos aqui, sofremos todas as vicissitudes impostas pela matéria, pelas reencarnações. Então não haveria justiça nesta situação. Não faz sentido. Então o diabo não existe. Mas as palavras que deram origem aos dogmas, todas elas foram pronunciadas pelo próprio Jesus. E aí? É porque as pessoas costumam ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas, pela letra que mata, e não pelo espírito que vivifica. Não. Porque a palavra diabo foi pronunciada pelo próprio Jesus. Lá em João, capítulo 6, versículo 70, Jesus diz assim: eu os escolhi 12, não foi? Eu os escolhi 12, os 12 apóstolos. No entanto, um de vós é um diabo, se referindo a Judas que o iria trair. Veja que Jesus não disse um de vós é o diabo, não. Ele disse um de vós é um diabo, se referindo a Judas, ou seja, se referindo às imperfeições que Judas trazia com ele. Então, nesse caso aí, baseados nas próprias palavras de Jesus, o diabo existe enquanto nossas imperfeições. Não sei se vocês já ouviram a seguinte frase: hoje eu estou com o diabo no corpo. Já ouviram? Pois é, quando alguém assim se expressa, está mesmo. Está com todos os seus defeitos à flor da pele. Né? Não está se aguentando. Está com o diabo no corpo, que são as suas próprias imperfeições. Né? Quando nós resolvermos esse problema das nossas imperfeições e crescermos, não temos mais diabos em nós, diabinhos. Não somos mais diabo como Judas, né? Com as suas imperfeições, como Jesus se referiu a ele. Aí seremos, talvez, anjos, espíritos puros. Então, a santidade e o pecado estão dentro de nós. Então, o diabo não existe enquanto um ser que nos empurra para o mal, que nos influencia malevolamente. Né? Não, ele não existe. Nesse sentido, não. Mas existem espíritos. Existem espíritos. E existem espíritos impuros. E existem espíritos imperfeitos, como a maioria de nós aqui na Terra. Quando desencarnamos, não viramos santo, nem demônios. De jeito nenhum. Inclusive, demônio vem de daimon, que no passado significava espírito mesmo. Então, quando desencarnamos, não viramos santos nem demônios, no sentido pejorativo da teologia. De jeito nenhum. Quando desencarnamos, nós continuamos mais ou menos como nós somos. Não mudamos. A natureza não dá saltos. Só saímos da matéria. Então, existem muitos espíritos imperfeitos como nós, né? Que pululam ao nosso redor. A população espiritual na Terra, consta-se, que é pelo menos umas 5 vezes maior que a população dos encarnados. Então, vivemos nessa interação constante do mundo físico com o mundo espiritual. Paulo fala lá em Hebreus 12 que vivemos arrodeados de uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha são os espíritos que pululam ao nosso redor. Pululam ao nosso redor. Uma vez eu fui convidado para fazer um tema sobre influências negativas. Aí eu me deparei, no começo
da minha caminhada enquanto espírita, quando eu estudava, fazia os cursos, eu me deparei com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossa vida? E a resposta é: mais do que imaginais. Via de regra, de ordinário, são eles que vos dirigem, são eles que vos governam. Eu não concordava com essa resposta. Eu dizia: não pode, é impossível. Porque se via de regra os espíritos nos governam, nos dirigem, então que culpa nós temos? Que culpa nós temos de errarmos tanto? Não é? Então, não faz sentido. Eu sou responsável pelo que eu faço, não tem nada de influência. Então, eu questionava muito essa pergunta de O Livro dos Espíritos, quando me convidaram para fazer a palestra sobre esse assunto. E aí, eu fui pesquisar mais e descobri que sim, há uma interação muito forte do mundo espiritual com o mundo corpóreo. As dimensões são mundos que se penetram e se compenetram sem se misturarem. Como Paulo diz, realmente é verdade, nós estamos envolvidos, rodeados em uma nuvem de testemunha. O ser humano é um polo magnético natural. Ele atrai aquilo que ele pensa, porque o pensamento é magnetismo puro. Então, a mediunidade se dá pelos condutos do pensamento. Eu, Gesualdo, estou aqui, meu cérebro físico está aqui, mas o pensamento não. O pensamento se encontra na quinta dimensão, que eu chamo de a terra dos vivos e dos mortos, a quinta dimensão. Nós estamos na terceira, altura, largura e comprimento. A quarta dimensão é o tempo, e a quinta dimensão é a terra dos vivos e dos mortos. Por isso, quando dormimos, ultrapassamos a barreira do tempo, a quarta dimensão. Por isso, quando a noite bem dormida, parece que foi em um instante, porque ultrapassamos a barreira do tempo e entramos na quinta dimensão, que é a terra dos vivos e dos mortos. Por isso que nos encontramos com amigos que desencarnaram. Muitas vezes a gente lembra, acorda lembrando do sonho que tivemos, porque estivemos lá de fato. Então, nós vivemos arrodeados. Esse mundo espiritual está sempre à nossa volta. Eu posso enganar qualquer um falando de coisas que não condiz com o que eu penso, mas a espiritualidade não dá. Não dá porque o meu pensamento já se encontra no mundo espiritual. Eles leem, eles sabem. O livro A Gênesis fala da tal da fotografia do pensamento. Os espíritos veem meu pensamento como uma fotografia. Não dá para enganar. Não dá para enganar a espiritualidade, não dá para enganar a Deus. Então, eu sou o que eu penso. O pensamento é extremamente importante, ao ponto de Jesus ter falado: se olhares para uma mulher com olhares libidinosos, cometerás adultério com ela em pensamento. Então, o pensamento é extremamente importante. Às vezes a gente fala: eu não fiz não, mas pensei. Plasmou no mundo espiritual. Plasmou no mundo espiritual. Se você pensou no mundo espiritual, você fez aquilo, plasmou, a fotografia foi feita. Então, o pensamento é muito importante. Alex Carrel, um filósofo do século passado, dizia que a gente muda a nossa vida quando a gente muda o padrão de pensamento. Então, eu sou o que eu penso. Existe um mundo espiritual muito grande, 5 vezes maior, mais populoso do que o mundo dos encarnados, que estão ao nosso redor aqui. Meu pensamento está lá o tempo todo. Então, eu atraio aquilo que eu penso. Então, há uma influência, uma interação muito grande do mundo físico com o mundo espiritual, né? E Jesus falou sobre isso. E Jesus conseguiu fazer trabalhos de desobsessão, digamos assim, em muitas de espíritos malignos, que a teologia chama de demônios, como esses seres voltados eternamente para o mal. Não. São espíritos desencarnados, que continuam agindo errado, continuam subjugando as pessoas, continuam influenciando para o mal. Só que essas influências existem, do ponto positivo e negativo também, né? Mas eu sou responsável em aceitá-las, as sugestões ou não, né? A última palavra sempre é a minha. Eu, Gesualdo, decido o que eu vou fazer. Se devo seguir aqueles conselhos que são muito, não dá para perceber, sabe? Quando o pensamento é meu e quando não é. É algo muito sutil, né? Como o pensamento já se encontra lá e eu sou sugerido, é como se eles pensassem por mim.
pela minha mente, é como se o pensamento fosse meu. Mas a decisão de fazer o que é errado ou o que é certo é minha. Eu que decido. Então, a influência espiritual existe. Vivemos o tempo todo influenciados e influenciando também. Tanto eles nos influenciam como nós influenciamos. A tal da obsessão, da influência espiritual existe em todos os sentidos. Existe de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, que é a que mais se fala, é a mais conhecida, mas existe também de encarnado para desencarnado. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente conversa com espíritos que falam: eu não queria vir, mas ele me chama o tempo todo. Eu queria deixá-lo em paz, mas ele me chama o tempo todo. Ele me atrai o tempo todo com o seu comportamento. Então, a influência também é daqui para lá, de lá para cá também. Então, as pessoas são influenciáveis porque querem, porque se deixam. A decisão final sempre é da pessoa. Deus permite que isso aconteça para que aprendamos juntos. É interessante isso. Tem uma história que reza que uma mulher chegou para Chico Xavier e disse: Chico, eu estou com um obsessor e eu quero que você me tire de mim esse obsessor. Chico Xavier olhou para ela e falou: mas minha irmã, isso é falta de caridade. Ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Se ele está junto com você, que tal que vocês aprenderem juntos? Olha que interessante. Então, esse negócio de exorcismo, expulsar, como a gente vê, até de forma muito errada e equivocada, não é caridoso. Os nossos irmãos são nossos irmãos. Né? Por exemplo, tanto eles tentam muitas vezes me influenciar negativamente, como eu, com o meu comportamento, posso influenciá-los positivamente. Por exemplo, eu estou em casa e de repente eu começo a pensar: eu acho que eu vou no bar beber uma cerveja, conversar com os amigos, jogar um sinuquinha. O primeiro pensamento é meu. Mas aí eu atraio, nesse mesmo momento que eu pensei, eu atraí um monte de espíritos, de irmãozinhos que comungam do mesmo desejo. Aí eles começam: vai lá, os amigos estão te esperando. E eu começo a pensar: os amigos estão me esperando, acho que eu vou. Achando que a partir daí o pensamento é meu, já não é mais. Mas aí, quem decide se vai ou não sou eu. Eu posso simplesmente dizer: não, não vou. Não vou, e vou realizar agora o evangelho no lar, por exemplo. A decisão é minha. Ou vou para o centro espírita, se for no horário de ir. E se eles quiserem, eles me acompanham. Entendeu? Porque a decisão sempre é minha e eu também posso influenciar daqui para lá. Então, veja bem, nós vivemos arrodeados. Kardec coloca aí com muita propriedade que existem 3 tipos de obsessões, de influências espirituais negativas, né? Que é a obsessão simples, né? Daquela que a maioria de nós convive o tempo todo, né? Temos obsessões simples o tempo todo, às vezes uma ideia fixa, uma preocupação à toa, que dá para viver tranquilamente, porque isso é muito comum, as obsessões simples. Existe a fascinação, que é um outro grau, e a subjugação, que Kardec não quer chamar de possessão, porque supõe-se que alguém está possuindo o meu corpo, isso é impossível. Mas a subjugação, sim. Ele subjuga minha mente e eu passo a fazer o que ele quer, por exemplo. Então dá a impressão que a subjugação é a pior das obsessões, não é? Mas não é. A pior das obsessões, segundo o livro dos médios, é a fascinação. Sabe por quê? Porque o encarnado se convence que ele está certo. Ele não quer melhorar. Ele está a fascinação deixa ele fanático, né? Ele acredita numa mentira, como se aquela mentira fosse uma verdade, e ninguém tira isso da mente dele. É muito difícil curar ou ajudar uma pessoa que está fascinada. É muito difícil. Na subjugação, normalmente o encarnado não tem muito domínio sobre seus atos. E numa reunião de desobsessão, às vezes, quando o espírito é evocado e doutrinado, pode ser convencido a se retirar. Então pode ser até mais fácil de resolver o problema do que resolver o problema de uma pessoa fascinada. Então a fascinação é uma das obsessões piores que existe, porque a pessoa não quer se convencer do contrário. Existe ali diretamente também, além da influência espiritual, a vontade do espírito encarnado, que não quer mudar. Ele gosta de estar fascinado, ele gosta dessa situação. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa.
Se eu penso coisas ruins, o que é que eu atraio com isso? Se eu falo palavrões, se eu estou num baixo astral, quem é que eu atraio? Espíritos da mesma natureza. É óbvio que vai ser assim. Então, se eu pensar no bem, se eu pensar no amor, se eu viver em estado de prece, eu vou atrair o quê? Espíritos bons, espíritos superiores. Por isso que a oração, isso a ciência já comprovou pela ressonância magnética, o nosso cérebro muda, o nosso cérebro fica melhor. Nós melhoramos em todos os aspectos quando a gente entra em concentração, entra num estado de oração, nosso perispírito se dilata, o nosso cérebro fica colorido, o nosso cérebro fica diferente. Então a oração é sempre importante porque a gente se conecta com os espíritos superiores. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está num baixo astral ou num alto astral e de repente a gente cai. É possível cair em poucos instantes. Por isso Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque isso pode acontecer de uma hora para outra. Ora, lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus pergunta assim, os apóstolos, o que dizem os homens que eu sou? Disseram, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Zacarias, Malaquias, ou um dos profetas reencarnados. Olha só. Aí Jesus fala, e vocês, o que dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha só. Aí Jesus fala, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Veja o que Jesus fala, não foi a carne que te revelou isso, mas o Espírito. Agora, importa que eu vá ao Sinédrio, me apresentar em Jerusalém, para que façam comigo aquilo que vai ser feito. Quando ele diz isso, Pedro fala, de jeito nenhum, mestre, não permitirei que façam mal a ti. Aí Jesus, na mesma hora, fala assim, afasta-se de mim, Satanás, porque importa que isto aconteça e para isso eu vim. Interessante, não? Pedro caiu do céu, do alto a um baixo astral em questão de minutos. Minutos antes, Jesus disse, não foi o Espírito que te revelou isso, Pedro. Tu és pedra. Ou seja, ele se conectou com a espiritualidade superior que revelou isso para ele. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Depois, quando ele disse, não permitirei que isso aconteça, Jesus disse, afaste-se de mim, Satanás. Porque importa que eu faça isso. Que eu vá lá e me entregue aos poderosos. Então, veja, a gente precisa ter cuidado, a gente pode cair uma hora para outra. Por isso que ele mesmo disse lá no Getsemane, vigiai e orai para não cair sem tentação. Né? E nós sabemos que a mediunidade é um dos princípios doutrinários da doutrina espírita. Né? A mediunidade sempre existiu, ela é inerente ao próprio homem. Ela é inerente, desde que o homem é homem, que acontece a mediunidade. Só que o homem nunca a estudou, nunca se importou com ela, nunca acreditou, nunca se interessou em estudar a questão da mediunidade como o Espiritismo faz. No passado, né, a gente sabe que muita gente era internada nos sanatórios como loucos, como doentes mentais, e na verdade o que eles eram era obsediados. Obsediados mesmo. E se a obsessão for forte e não for curada, pode até fazer realmente alterações físicas no cérebro. Porque tá tudo ligado. Está tudo ligado. Está ligado a parte física com a espiritual o tempo todo. Né? Nós vivemos conectados com a espiritualidade e com o mundo físico. Então está tudo conectado. Se a obsessão não for tratada logo, pode ser que com o passar do tempo afete até mesmo a questão física do cérebro. Então a gente sabe que no passado muita gente foi internada, inclusive um filho do Dr. Bezerra de Menezes foi internado, e o problema, diz Bezerra de Menezes, quando tratou dele lá no sanatório, enquanto médico também que era, que o caso dele era de obsessão mesmo, que chegou até a afetar o próprio cérebro do filho dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nós vivemos arrodeados, mas a gente atrai aquilo que a gente pensa.
Se nós pensarmos no bem, atraímos coisas boas. Então, a influência também é positiva. Na questão 469, Kardec fala como é que se faz para se livrar das más influências, né? E ser feliz. Aí os espíritos falam assim: é fé em Deus, colocar a sua fé nas mãos de Deus, a confiança em Deus e praticar o bem. Se você praticar o bem, se você se voltar para o bem, para o amor, para Jesus, para a caridade, você só vai atrair espíritos afins. A sua egrégora de você e da sua casa vão ser assim, abençoadas, porque você só atraiu coisas boas. Então, os construtores, os artífices do nosso próprio destino somos nós mesmos. Somos nós que determinamos como vai ser. Ninguém pode tomar conta do meu corpo, tomar posse do meu corpo. O corpo é meu. Quem manda sou eu. Então, eu preciso estar sempre certo disso. Se há uma influência negativa do lado de lá, eu posso influenciar positivamente do lado de cá. E Deus permite que isso aconteça para que aprendamos juntos. Porque a gente sabe que a vida verdadeira mesmo é o mundo verdadeiro mesmo, é o mundo espiritual, que pode subsistir sem necessidade do mundo físico. O mundo espiritual é o perene, é o verdadeiro, é o eterno, é o que não muda. E a gente se utiliza da matéria para a nossa evolução. Mas é importante que saibamos disso, que a gente vive em estreita interação com o mundo espiritual. Então, Jesus certa vez falou o seguinte: quando um espírito imundo sai de você, sai de um homem, ele anda por lugares áridos. Isso está em Lucas capítulo 11, versículo 34. Ele anda por lugares áridos. E depois ele volta. E se ele encontrar a casa vazia, ele sai e traz uma legião para morar na casa. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? A casa é a mente. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ou seja, deixa de influenciar aquela pessoa, temporariamente sai, ele anda por lugares áridos, que é a região deles vive, os umbrais, os desfiladeiros umbralinos, as trevas do mundo espiritual, lugares áridos. Depois ele volta. Se ele encontra essa casa vazia, que é a mente, ele sai e traz uma legião. E o que é essa casa vazia? Que as pessoas falam sempre, é mente parada e oficina do diabo. Não é isso? Não é assim, isso que se fala? Na verdade, está se falando uma grande verdade. Não o diabo no sentido estereotipado que eu falei, mas o diabo no sentido de seres imperfeitos, né? Que trabalham na minha mente se ela estiver vazia. Então a mente precisa estar sempre aprendendo coisas boas, com trabalho edificante, com trabalho no bem. E aí não se preocupe, porque você vai sempre ter o amparo dos benfeitores espirituais. Então a gente precisa se dedicar mais às coisas espirituais e menos às coisas mundanas. É como diz uma música, menos mundo e mais Deus, né? Batuíra diz que trabalhava no centro espírita dele, lá na Rua Espírita, em São Paulo, no século retrasado, no século atrasado mesmo, e ele atendeu um homem que tinha um forte problema obsessivo, sofria muito pela obsessão, e ele foi tratado lá no Centro Espírita do Batuíra. E melhorou. Quando melhorou, ele voltou para agradecer Batuíra. Batuíra disse: vamos fazer uma prece de agradecimento juntos, meu filho. Vamos? Ele disse: vamos. Aí Batuíra disse: então você repete junto comigo. Ele disse que não sabia fazer prece. Não era bom com as palavras, não sabia fazer prece nenhuma. Batuíra disse então: o que eu disser você repete. Combinaram e Batuíra começou a dizer: eu agradeço, Senhor, e ele: eu agradeço, Senhor, por teres me mostrado um caminho melhor, por teres me mostrado um caminho melhor, por eu ter me livrado do processo obsessivo, por eu ter me livrado do processo obsessivo, e prometo, Senhor, de agora em diante, me dedicar ao bem e colocar mais a mão no bolso para ajudar os pobres. Silêncio. Nesse momento ele piorou, caiu novamente, porque não era isso que ele queria da vida. Ele não queria se dedicar ao bem e ajudar aos pobres como deveria fazê-lo. Então ele abriu as portas novamente para a obsessão. Então é assim, somos nós os artífices, os construtores da nossa própria vida. A gente tem que saber disso. A gente precisa saber disso. Alta de Souza,
pelas mãos dadivosas de Chico Xavier, escreveu a seguinte frase: obsessor nenhum aguenta nossa vida transformada. Porque é assim, se eu tiver um espírito que esteja me influenciando negativamente, a escolha é minha. Ou eu me deixo levar pela má influência, ou eu venço a má influência e me determino a fazer o bem, e me determino a fazer o contrário. E o que é que vai acontecer? Quem vai vencer? Eu ou ele? Se eu vencer, ele vai me seguir ou não? Ou vai procurar um outro mais vulnerável? Não é assim que acontece? Se o espírito obsessor não está conseguindo nada comigo, ele vai procurar uma pessoa que esteja mais vulnerável, né? Então é assim que funciona. É desse jeito que funciona. Um espírito obsessor chegou, disse que ia matar Chico Xavier. Chico Xavier pediu um passe para ele. Olha só. Como assim? Não, meu filho, eu estou precisando de um passe. E um passe seu vai me ajudar bastante. Olha só como muda. O que é oferecer a outra face. O que é se mostrar o lado bom das coisas. E ele olhou para Chico e disse: ah, Chico, com você ninguém aguenta mesmo não, né? Ninguém pode com você. Porque era o bem. Chico Xavier era o próprio amor em pessoa a serviço de Jesus. Então é assim que funciona. Nós somos construtores da nossa vida, nós que determinamos o que vai acontecer conosco, as influências existem, negativa e positivamente também, positivas, mas somos nós que determinamos se vamos ser influenciados ou não. Se isso existe, meus amados, isso é fato, que sejamos influenciados sempre pelas coisas boas. Sempre pelas coisas boas. E que comecem em nós mesmos. Mesmo os bons pensamentos, o trabalho no bem, o trabalho no amor. Né? Os nossos erros, os nossos pecados, os nossos equívocos. Pecado é você andar na contramão das leis de Deus. Né? A gente sofre com isso. E atraímos sempre espíritos da mesma natureza. Por isso que Jesus, quando curava alguém, quando auxiliava alguém, dizia: vá e não peques mais, para que não te suceda o pior. Né? Então, as pessoas tristes, as pessoas para baixo, as pessoas depreciadas, o desânimo, como eu contei na primeira historinha ilustrativa lá da lenda do diabo, o desânimo, quando estamos desanimados, ânima, vem de alma, desanimado, com a alma batida, sem alma. São pessoas vulneráveis às influências negativas. Por isso que uma pessoa entusiasmada é uma pessoa com Deus. A origem etimológica da palavra entusiasmo significa Deus em nós. Por isso que devemos ter alegria, entusiasmo, deixar que Deus se manifeste sempre dentro de nós, porque Ele está dentro de nós. A gente deveria entender o poder disso, de termos Deus dentro de nós. Se soubéssemos, se tivéssemos essa certeza, o mundo seria bem diferente. Porque deixaríamos sempre que Deus atuasse na nossa vida. E não o negativo. Porque o negativo também está em mim. Eu não sou somente luz, nem somente sombra. Nós somos um misto de sombra e luz. Né? Então, que eu deixe atuar a luz que existe em mim. Que nós deixemos atuar sempre a luz que existe em nós, em detrimento da sombra, e não o contrário. Não é? Não é assim que se faz reforma íntima? Não é combatendo o erro, não é combatendo a sombra, mas é desenvolvendo luz, é desenvolvendo virtude. Quando eu desenvolvo virtude, os meus defeitos vão diminuindo, porque sombra não tem poder sobre a luz. É a luz que tem poder. É a luz que é perene. Então, que eu deixe a minha luz brilhar, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Então, a escolha sempre é nossa. Que possamos escolher sempre o bem, que possamos escolher sempre o amor, porque Deus é amor. Eu vim agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe.
E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. Que essas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, a gente vai agradecer a Deus. Agradecemos no início pelo momento, por estarmos em paz, por estarmos com saúde, por estarmos aqui. E vamos agradecer agora por tudo que acabou de acontecer, pela mensagem que foi passada, pelo envolvimento que tivemos. Por Jesus estar na égide de tudo. Ó Senhor, temos tanto para agradecer e tão pouco a pedir. Só pedimos encarecidamente, Senhor Deus, que permita que os bons espíritos estejam sempre conosco, para que a gente possa caminhar sempre ao lado de Jesus, para termos condições de sermos chamados seus amigos e não mais seus servos. Para sermos amigos de Jesus, só depende de nós. Que sigamos os seus passos, que procuremos imitá-lo, porque ele é o modelo, que procuremos segui-lo, porque ele é o mestre. Senhor Deus, dê-nos força para que assim aconteça, para que possamos ser felizes, não somente na vida futura, mas a partir de agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então que Deus nos abençoe.